Galera, tudo bom? Seja muito bem-vindo para mais um Papo Estrutural. E se você estava achando que era o Igor Pinheiro aqui que ia conversar, você se enganou, porque eu sou o Eduardo Martins e eu estou comandando os últimos Papos Estruturais. Se você tem acompanhado os últimos, a gente está mais uma vez aqui com o Sérgio, que eu também já conversei em outras oportunidades. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre uma coisa que, a partir de uma história, eu achei legal trazer isso aqui para vocês, que foi uma história do meu pai, o Helder, que também já apareceu aqui no Papo Estrutural, que teve um dia que ele perdeu o sono completamente por causa de um detalhe nas estruturas, e eu acho muito interessante que você acompanhe isso. Eu vou conversar um pouquinho mais com o Sérgio e a gente vai tentar descobrir o motivo dele ter perdido o sono, e essa história é muito, muito engraçada. Obrigado, Sérgio, pela participação mais uma vez. Obrigado por me receber e a todos também que estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço aí para todo mundo. Show, massa. Então, galera, eu queria compartilhar essa história com vocês, foi muito legal. Isso foi mais ou menos no começo dos anos 2000, na época que a Xuxa estava bombando, anos 90, anos 2000. E o meu pai, o Helder, ele tinha calculado a estrutura, a edificação. Eu não lembro exatamente onde era o local, mas ele tinha calculado a edificação com determinados fatores de cálculo lá, de projeto. E aí, um certo dia, a Xuxa decidiu que ia fazer um show nesse prédio. Não era exatamente um prédio de 8 pavimentos, era um prédio, era tipo um centro de eventos, digamos assim, de 2, 3 pavimentos, e ia ter um show da Xuxa lá, e a expectativa é que ia ter uma lotação incrível, gigantesca, e o meu pai tinha calculado essa estrutura. E aí, um belo dia, ele estava dormindo lá, e isso, o pessoal da família sempre conta essa história para mim, eu não lembro, por causa da idade, claro, mas que ele acordou do nada, suando, perdeu o sono completamente, nervoso. Como é que tá o show da Xuxa? Tá tudo certo lá na estrutura? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas lá? E aí, isso, ele acordou minha mãe do lado, assustada também. Aí a minha mãe respondeu, não, fique tranquilo, porque o show foi ontem, no caso. Não tinha sido no dia lá que ele estava assustado e tal, porque ele tava tanto na cabeça dele aquilo que o prédio ia cair, que o show da Xuxa ia acabar com tudo lá, que ele perdeu noites e noites de sono só pensando nisso, sonhando com isso. E aí, assim, uma coisa que eu queria colocar aqui e que o Sérgio vai me ajudar a passar para vocês é o motivo dessa apreensão toda, desse nervosismo, que é justamente como as estruturas são calculadas para funcionar e quando elas passam a trabalhar de outra forma, com outras cargas, isso pode gerar um certo problema, uma certa dificuldade. Tanto é que, eu não sei se tu viu, Sérgio, mas agora com a vitória do Flamengo da Libertadores, saiu uma imagem de assim, Circulou 300 aí, né? pessoas, circulou a imagem de 300 pessoas em cima do ponto de ônibus e várias outras pessoas embaixo, e eu sinceramente não sei como é que aquilo ali não caiu. E é exatamente o tema de hoje, que são como é que as estruturas são calculadas para ser, e que muitas vezes elas não suportam certos carregamentos que estão além do que foi projetado. Ok, eu fiquei sabendo agora dessa história aí do Helder, do show da Xuxa. Pensei até que ele tivesse era ido lá conferir perto, né? Bom, é compreensível assim, a apreensão dele. Eu não sei se o espaço, aí eu estou ouvindo a história agora, eu não sei se o espaço lá foi projetado para shows ou se foi adaptado, né? Então, às vezes, quando é adaptado, você fica realmente bastante Foi o apreensivo, né? caso, foi o espaço foi adaptado. Então, motivo aí realmente para perder o sono, né? Para ter pesadelos. Então é o seguinte, a questão do carregamento, né? Existe uma norma no Brasil para cargas verticais, né? Que é a NBR 6120. Inclusive foi revisada recentemente, era uma norma bem antiga, da década de 80, foi revisada e foi, se não me falha a memória, ela foi publicada agora em 2019. Então ela já está valendo uma nova norma, se não me falha a memória. Mas é uma norma que perdurou aí, veja aí, da década de 80 para cá, muito tempo de atuação, essa norma NBR 6120. Então, o que essa norma fala? Bom, eu geralmente falo que essa norma, podemos dividir essa norma em duas partes. A primeira parte
ela fala sobre os pesos específicos dos materiais. Então, vamos supor, você quer calcular uma edificação. Aí, quanto é que pesa um tijolo? Quanto é que pesa o solo, né? Às vezes você vai colocar um jardim em cima do laje, é muito comum hoje em dia. Quanto é que pesa aquele solo? Ou quanto é que pesa a madeira, né? Em termos de peso, quantos quilos por metro cúbico? Quantos quilonewtons por metro cúbico pesa uma madeira? O vidro, o ferro, o aço, a borracha, enfim. A primeira parte dela tem toda ela tem uma série de tabelas onde lista esses pesos específicos do material. Gente, eu estou me referindo aqui à norma de 80, tá? Eu não estou falando da nova. A nova está bem mais espessa. Eu não tive ainda o cuidado de analisar com calma. Estou falando da anterior. Mas isso é a norma das cargas específicas que a gente tem que colocar no projeto, certo? Isso. É como eu estou te falando. Ela mudou esse ano. Eu não tive tempo ainda de analisar com cuidado essa norma. Eu estou falando dessa outra que perdurou aí já por esses 30 anos, né? Então a primeira parte dela, ela fala dos pesos específicos dos materiais, tá? E ela tem uma segunda parte que vai entrar muito na questão da carga permanente. Aí ela diz quanto é que pesa o concreto, quanto é que pesa o aço e tal, e permite que a gente levante esses pesos, né, esses carregamentos, que a gente divide como cargas permanentes, que são aquelas que não variam no tempo. E aí depois ela traz também tabelado, as chamadas cargas acidentais, que muita gente chama de sobrecarga, que muita gente também chama de cargas variáveis. Aí eu chamo também de carga de utilização. E aí é que vai entrar. Eu vou calcular um edifício residencial. Quanto é que é o uso de cargas acidentais? Aí está tabelado lá. Não precisa ficar querendo inventar ou imaginar o peso que tem em cima de uma sala, ou o que tem em cima do quarto, quanto pesa a cama, o guarda-roupa. Não. Tem uma tabelinha lá e diz, olha, edifícios residenciais, essa parte de sala, quarto, tem um valor. A parte de cozinha tem outro valor. É um edifício comercial, né? De escritórios, tem um valor. É um cinema, tem um valor. É uma loja, tem um valor. É um estacionamento. Então, essa norma, ela tem uma tabela com todas essas cargas acidentais. Eu não prestei muita atenção na nova norma, mas eu tenho para mim que ela não mudou os valores. Eu passei só uma vista assim. A princípio, não mudaram os valores em relação à versão anterior. Eu acho que ela acrescentou mais coisas, né? Surgiram muitos outros ambientes diferentes, de 30 anos para cá. Eu acredito que ela ficou mais completa nesse item aí das cargas acidentais. Bom, então, quando você vai calcular uma edificação, você tem que estar com essa norma com você. Porque imagina o seguinte, não, eu vou calcular um edifício comercial, eu sei que, por exemplo, um escritório é 200 quilos por metro quadrado. Tá, mas geralmente aquele prédio de escritório, lá pelo térreo tem uma área aberta a pessoas, uma circulação aberta a pessoas. Às vezes lá pelo térreo tem loja, né? Às vezes nessa loja tem um mezanino. Às vezes nesse térreo tem um auditório, né? Nesse prédio comercial aí tem um auditório. Lá em cima tem uma casa de máquinas. Lá em cima, hoje em dia, na questão dos ar-condicionados, eu posso ter uma laje técnica para colocar ar-condicionados. Nesse mesmo prédio, eu posso ter uma parte de jardins, né, com paisagismo. Então, veja que não é porque é um edifício comercial que... Não, é 200 quilos. Não, é 200 quilos talvez na área de escritórios. Mas o prédio tem muitas outras áreas, tem área de circulação, tem área... Enfim, como eu mencionei aqui. Então, eu fiz muitos projetos de edifícios comerciais que tinham todas essas... Ele era né? Digamos assim... Multiambientes. Multiambiente, multitarefa, assim, que você... multiambientes. Então, tinha auditório, tinha loja, tinha mezanino na loja, enfim, você pode... Eu queria até aproveitar esse gancho que tu falou do paisagismo. Eu, quando estava lá no escritório, um dos modelos que eu fiz, que eu tive que modelar dentro do TQS, muitas vezes a gente modela essas cargas, a gente modela lá dentro do TQS, era uma garagem que a gente estava fazendo estudo, e essa garagem era assim, de um complexo de 5 prédios. Ou seja, a garagem era o subsolo, pegava toda a área comum lá debaixo do prédio, e nesse pavimento tinha muito paisagismo, muito. Então foi engraçado porque na hora que eu fui colocar lá a definição daquele carregamento,
não existe tão bem específico essa carga, porque você, às vezes, não está definido ainda com o arquiteto se aquilo ali vai ser uma grama ou se vai ser 3 coqueiros, assim, de 3 metros de Isso. altura. Então, às vezes, você tem que estipular, às vezes não, muitas vezes você tem que estipular cargas altíssimas, principalmente de paisagismo, porque você não consegue controlar tão bem essas Isso, coisas. isso, isso tem que estar Inclusive, bem afinado com o arquiteto, é verdade. Inclusive, eu estava comentando com a engenheira também lá do escritório que ela me falou essa história bem engraçada, que ela tinha acabado de detalhar o projeto e aí ela estava vendo, estava passando nas redes sociais, no Instagram, e aí por acaso apareceu patrocinado o prédio lá, uma imobiliária vendendo o Uhum, prédio que ela tinha detalhado. E aí ela uhum. olhou a foto assim, aí viu uma banheira lá em cima, no último pavimento. Aí ela olhou, rapaz, eu acho que eu não coloquei essa carga aí, não. Mas ela disse que era final de semana, passou, né? Não estava no escritório, beleza. Aí quando apareceu lá de novo, a mesma propaganda na segunda-feira, aí ela foi abrir aqui o computador. Realmente eu não coloquei essa banheira, não. Vou ligar lá pro pessoal, porque isso aqui tá subdimensionado. Eu não coloquei essas Uhum. cargas. Então esse lance das cargas também tem que ser muito bem amarrado com o arquiteto. Exatamente. E, por exemplo, uma área dessa de paisagismo, né? Então você tem que ver a camada de solo, né, que vai ficar ali para pegar essas espécies. Porque tem tipo de espécie de planta que, sei lá, 40 centímetros resolve uma grama, mas já pode ter um arbusto, um edifício, desculpa, uma planta um pouco mais de um poste um pouco maior, e aí precisa, às vezes, de 1 metro de solo. E isso pesa muito, né? Se você pegar 1 metro, 1 metro de altura, ok? 1 metro de altura. Por 1 metro, e por 1 metro na área, 1 metro quadrado e 1 metro de altura, aí já dá quase 2 toneladas só de solo. Em 1 metro quadrado, você pode ter 2 toneladas. Então é muita coisa. Imagina um pavimento assim, com bastante área de jardim. Né? Claro que isso aí pode ser menor, mas eu vou colocar 50 centímetros. Poxa, mas já é quase 1 tonelada. Só de solo. Então, tem que ser feito realmente com bastante cuidado, trabalhando com o arquiteto e também com a consultora, porque aí ele vai dizer, eu vou ter um sobrepiso, eu vou ter uma sobrelagem, o piso é elevado. Então, essa questão dos carregamentos, para ele sair correto, é preciso você estar com o projeto executivo, sabe? Muitas vezes, projeto arquitetônico, executivo, com cortes, com detalhes de como isso vai ser executado lá. Sob pena de você ficar, às vezes, esquecendo. De repente, uma banheira aparece depois, não está não tá no projeto básico. Às vezes não está naquele projeto de prefeitura. Aí depois a turma muda e não avisa, né? Então entra aquilo depois, né? Então às vezes há essas mudanças no meio do caminho. Então tem que estar muito assim afinado com a equipe de arquitetura também e com o pessoal da construtora, ok? Então, só para a gente voltar aqui também falar mais basicamente sobre qual é essa diferenciação de cargas, como é que se dá essa diferença entre o que tu comentou das cargas permanentes e as cargas variáveis? Tá. Ó, então é o seguinte, o que é permanente? O nome já está dizendo. Permanente é aquela que não muda. É permanente com o tempo. Então, a qualquer momento que você for lá, essas cargas estão lá. O que é que ela engloba? Primeiramente, o peso próprio da estrutura. Então, o concreto armado está lá nessa norma, pesa 2,5 toneladas por metro cúbico. Então, na hora que você calcular um peso próprio de uma laje, o peso próprio de uma viga, o peso próprio de um pilar, enfim, peso próprio da estrutura, o volume dela, multiplicado por esse gama C que a gente chama, que é o peso específico do concreto, vai dar o peso dela. Então, coloca o peso próprio, no caso das lajes, aí você tem uma pavimentação, você tem um revestimento, né? Tem aquele contrapiso, depois você tem um revestimento, às vezes você tem um revestimento, se a laje é maciça, às vezes tem um reboco por baixo, com revestimento inferior, você pode ter um forro de gesso pendurado nessa laje, de qualquer maneira pesa pouco, mas pesa, né? Você pode ter enchimentos, você pode ter uma região que às vezes está exposta às intempéries, você pode ter uma impermeabilização, proteção mecânica. Então, tudo isso aí são o quê? Cargas que você deve prever na laje. Aí também, vamos agora para os painéis, né? As vedações. Você pode ter parede. Aí que eu falei, tem que estar afinado com o pessoal da arquitetura e da construtora. Que tipo de parede? Porque faz toda a diferença. Se você pega uma parede, sei lá, uma parede dessa de tijolo cerâmico, ela pode pesar aí uns 150 a 180 quilos por metro quadrado.
vai, às vezes, para uma parede de gesso, isso pode cair para 60, né? Veja que dá um terço, pode chegar a dar um terço. E vai fazer diferença no final, né? E aí é uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, geralmente nas palestras que eu dou, eu chamo bastante atenção disso aí, é o seguinte: como é importante trabalhar em conjunto com o pessoal da construtora, com o pessoal da arquitetura, e que realmente se cumpra aquilo que está no projeto. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos supor que o engenheiro não confia naquele projeto arquitetônico em nível de detalhamento. Então, aí vamos supor que lá não está especificado que tipo de parede vai ser colocada naquele pavimento. Vou falar de paredes internas, tá? Aí, como ele não tem aquela informação precisa, ele vai dizer, rapaz, eu não vou colocar uma parede de gesso aqui. Em Fortaleza a gente sabe que usa muito parede de gesso. Mas se não está lá desenhado bem direitinho, especificado, se não está num projeto executivo, ele vai dizer, rapaz, não está claro aqui. Então, por questão de segurança, eu vou colocar uma parede de tijolo cerâmico. E aí coloca a parede, imagina um prédio de 20 e tantas lajes, né? 22, 23 lajes. Então ele coloca parede de tijolo cerâmico nos quartos, cozinha, separação entre apartamentos, está lá tudo tijolo cerâmico. Ele colocou isso aí. Então, com essa carga dessas paredes de tijolo cerâmico, aí essa carga vai jogar para a laje, vai influenciar em espessura de laje, armadura de laje. Essa carga vai caminhar para as vigas. Vai influenciar em dimensão de viga, armadura de viga, flecha de viga. E lá, da mesma maneira, fundação da mesma maneira. Então, veja que, não, é só uma diferençazinha, mas veja que aquilo se repete muito, né? Aquilo se repete lá embaixo, se repete durante os pavimentos típicos, enfim. Bom, então, vamos supor que, na verdade, a construtora vai colocar a parede de gesso. Então, na hora que você calcula a parede como sendo uma parede de tijolo cerâmico e você vai colocar a parede de gesso, você está colocando uma carga a mais na estrutura que não vai existir. Aí talvez alguém diga assim, não, mas não tem problema não, você está colocando a mais. Mas aí vai repercutir em quê? No custo da estrutura, né? Então a gente sabe que o custo da estrutura já é caro. E se você exagera no carregamento, então aquilo ali vai ter uma repercussão no custo da estrutura. A estrutura vai ficar antieconômica, poderá ficar antieconômica. De repente, não, hoje em dia, que você tem muita concorrência entre os projetistas, já pensou? Você vai começar a ficar conhecido no mercado como um cara que calcula estruturas caras, né? Aquele escritório ali, as estruturas são muito caras, aí prefere alguém que faz uma estrutura mais econômica. Bom, menos mal. Mas vamos supor que fosse o contrário. Que você diz assim, tá lá no papel, dizendo que é uma parede de gesso, aí você coloca a parede levinha de gesso na estrutura todinha, aqueles 20 e tantos pavimentos típicos, com a estrutura levinha, e depois a construtora diz assim, não, eu vou fazer de tijolo cerâmico, que é mais... O pessoal quer armar uma rede, quer fazer não sei o quê, eu vou colocar que é a parede de tijolo cerâmico. No final das contas, vai colocar uma carga superior àquela que está em projeto. Qual é a repercussão disso? Pode levar a uma coisa desastrosa aí. Começa a fissurar laje, pode começar a fissurar viga, começa a ter flechas acima daquelas previstas, e lá, estourando lá embaixo, sem conseguir aguentar o peso da estrutura, e na fundação também. Então, veja que aí é muito mais grave, inclusive. Por isso que é importante, nessas construções, você trabalhar as equipes. A gente chama de disciplinas, né? As disciplinas estarem bem alinhadas. A disciplina arquitetônica, a disciplina estrutural, e também com o pessoal do planejamento da construtora, que realmente diga como será construído aquilo ali e de que forma, com que material. E qual o propósito, né? Porque assim como tu falou que o cara pode usar um carregamento de uma vedação de gesso, mas na verdade, na prática, no projeto executivo, ser utilizado uma vedação de tijolo cerâmico, esse paralelo pode ser feito na história que a gente estava contando sobre o show da Xuxa, só que o comparativo foi com um carregamento diferente, não foi com um carregamento permanente, foi exatamente com um carregamento variável. No caso, que é o número de pessoas, a quantidade de pessoas, que provavelmente não foi calculado para aquela quantidade de pessoas específica ou prevista para aquele show. Então, a gente entra exatamente nesse segundo ponto, que seria o carregamento variável, né? Exatamente.
Então, E aí o carregamento variável, ele entra só a quantidade de pessoas ou ele entra outra coisa? não, aí ele entra tudo o que possa ser, digamos assim, movido. Então, por exemplo, vamos imaginar uma sala de aula. Então, o carregamento variável não são apenas os alunos e o professor, mas as carteiras, o birô do professor, pode ter alguma instalação, algum ventilador, ar-condicionado, alguma instalação para aquela sala. Então, é tudo aquilo que pode ser movido, né? Então, claro que as paredes não estão, porque as paredes, embora possam ser removidas, mas é mais difícil, né? Mas no dia a dia, imagina, no final do semestre, aí a direção da universidade, da escola, diz, vamos fazer uma manutenção aqui, vamos pintar essa sala. Aí o pessoal da manutenção tira todas as carteiras da sala, né? Tira o birô do professor, mais algum outro equipamento que esteja lá, deixa a sala sem nada. Aí vou pintar a sala. Então, naquele momento, a sala está completamente descarregada, não é? E, vai começar o semestre novo. Então, volta as cadeiras, volta o birô do professor. No primeiro dia de aula, está lá a turma cheia, né? Então, primeiro não, o pessoal falta no primeiro dia, né? Na segunda, terceira semana meio do começa a aparecer o pessoal. semestre. Lá pelo meio do semestre, perto das provas, parece aí a sala está cheia, né? Mas, Okay? mas aí eu te pergunto, Sérgio, dentro da norma, quando tu fala, tem um peso específico para determinada modalidade, caso seja um prédio comercial, um prédio residencial, esse peso que é determinado na norma, ele está relacionado apenas a peso permanente ou a peso variável, ou são os dois? Como é que funciona? Bom, veja bem, então essa questão da utilização da laje, ele é variável, certo? Ele é variável, mas ele não é apenas as pessoas, são pessoas e objetos, ok? Então, uma mesma laje, vamos imaginar, imagina uma laje de 5 metros por 5 metros. Se ela vai ser utilizada como uma sala de aula, ela vai ter uma configuração estrutural. Ela vai ter uma espessura, uma altura de laje e uma armadura que corresponde àquilo ali. Mas essa mesma laje, se ela for utilizada, digamos assim, dentro de uma residência, ela provavelmente pode ter uma altura menor e uma armadura menor. Né? Por quê? Porque eu vou ter uma carga menor. Para exemplificar, numa residência, numa sala, por exemplo, eu tenho uma carga acidental de 150 quilos por metro quadrado. Já numa sala de aula, eu tenho de 300, ou seja, é o dobro, certo? Então, a carga acidental de uma sala de aula é o dobro da carga acidental de uma residência. Mas não quer dizer que, no final, a laje vai ter o dobro da espessura, vai ter o dobro da armadura, não. Por quê? Primeiro, existem outras cargas que não variam tanto, que são as permanentes, né? A espessura, talvez, ela tenha uns 10, 12 centímetros numa sala de aula. Numa casa vai ter uns 10, vai ter uns 8, não sei. Vai ser um pouco menor. Ou pode até ter o mesmo 12, mas ela vai ter menos armadura, né? Por conta de ter uma carga menor. Então, assim, não tem como a gente dizer, até porque também não tem uma maneira única de você projetar. Você tem a mesma geometria, os mesmos vãos e o mesmo carregamento, você pode projetar lá de várias maneiras diferentes, né? Então, não tem Mas a minha pergunta é, está estabelecido por norma, né, esses valores? Isso, Mas valores. esses valores, eles já incluem o peso específico, o peso próprio do concreto, da alvenaria ou Não, não? de jeito nenhum. São só os acidentais. Só os acidentais, é só Ah, aquilo que perfeito. é variável. Então, o peso não Então, varia, então você separa, ele está lá, o peso próprio ele está lá junto das cargas permanentes. O piso ali, o revestimento, na sala de aula é um piso industrial, um porcelanato, sei lá, está lá junto à carga permanente. Alguma parede que tiver em cima dessa laje, está lá junto da permanente, ok? A gente procura separar. Claro que na hora de calcular a armadura, a gente soma as duas. Mas essa diferenciação é importante quando a gente analisa a laje em serviço, porque a maneira como ela se deforma, né, gera a flecha, é diferente. E vibração é diferente. Então, a gente tem que fazer essa separação aí para analisar a laje em serviço. Claro que no estado limite último, que é a parte de resistência da laje mesmo, aí a gente soma a carga permanente com a carga acidental, né, soma tudo e calcula para a carga total. Show, perfeito. Valeu, Sérgio. Foi massa demais pela explicação. Acredito que em sequência iremos gravar falando um pouquinho mais sobre isso ou temas relacionados sempre à parte de estruturas. Obrigado mais uma vez. Valeu, abraço.